Você sabe quais são as contratações mais caras da história do São Paulo? Se você não sabe, também não tem problema. Fica até o final do vídeo que eu vou comentar tudo com vocês sobre as bizarrices já feitas pela diretoria tricolor. Antes de eu começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, todas aquelas coisas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Os clubes brasileiros se superam a cada temporada. São cada contratação bizarra que a gente nem consegue comentar. Os valores são altos e a torcida, claro, fica irritada. E hoje a gente vai comentar sobre as maiores contratações, ou melhor dizendo, as contratações mais caras da história do São Paulo. E eu já te adianto que sim, elas têm um valor bem elevado e a maioria não deu certo. Para a gente começar o nosso top 6, o nosso ranking, vamos falar sobre Maicon, um zagueiro que ficou conhecido como God of Zaga depois da sua passagem pelo São Paulo. Ele chegou ao tricolor em 2016, inicialmente por empréstimo de uma temporada, mas com boas atuações, com boas partidas, foi se consolidando na equipe e teve sua compra efetuada pela diretoria tricolor. O Maicon chegou ao tricolor por empréstimo e foi comprado por 22 milhões de reais. Um jogador que se tornou a sexta contratação mais cara da história do clube. E o curioso dessa transferência, e o que pouca gente lembra, é que além dos 22 milhões de reais, o São Paulo também deu 50% dos direitos econômicos para o Porto de dois atletas, duas joias de Cotia. Ou melhor dizendo, dois atletas que eram considerados joias, mas que acabaram não vingando. E esses dois atletas são o Lucão, o zagueiro Lucão, e o Inácio. Dois atletas que eram vistos com grande potencial, mas acabaram não vingando. Mas é uma curiosidade que pouca gente lembra. O Lucão e o Inácio foram negociados também para auxiliar na contratação do zagueiro Maicon. Agora, voltando a falar sobre um pouquinho mais sobre o zagueiro Maicon, ele fez muito sucesso no São Paulo. Como a gente comentou aqui, ele chegou por empréstimo e foi comprado e com muito pedido da torcida. A torcida pediu muito para ele ser contratado, para ele ficar em definitivo no São Paulo. Então, uma das competições mais marcantes dele com a camisa tricolor foi a Libertadores de 2016, a competição internacional que a gente mais bateu perto de conquistar nos últimos anos. Mas um dos jogos mais marcantes do Maicon com a camisa do São Paulo foi contra o The Strongest, pela Libertadores também, onde o goleiro Denis foi expulso e não tinha mais substituição para fazer, não tinha goleiro, e o que teve que fazer? Maicon foi para debaixo das traves. Ele já brincava no rachão como goleiro, então ele foi escolhido ali para necessidade, para ele catar embaixo das traves, e inclusive ele fez boas defesas. Pelo tricolor, o zagueiro Maicon disputou 74 jogos e marcou 5 gols, além, claro, de deixar uma boa lembrança do torcedor são paulino. Toda vez que a gente lembra dele, querendo ou não, a gente lembra com um pouco de carinho, até lembrando da competição de 2016, a Libertadores, aquela fatídica Libertadores que a gente bateu na trave. E o mais curioso também é que o São Paulo não ficou no prejuízo. Todos aqui a gente vai comentar sobre a venda dos jogadores, e a venda do Maicon foi em 2017. Ele decidiu que seu ciclo havia sido encerrado no São Paulo, um ano depois da sua compra. Ele já não vivia uma fase tão legal e acabou sendo vendido ao Galatasaray da Turquia por 25 milhões de reais. Ou seja, ele chegou por 22 e foi vendido por 25. Então o São Paulo conseguiu um lucro de 3 milhões na transferência do zagueiro. Agora, partindo para a próxima colocação, vamos falar sobre Lucas Prato, que é a quinta contratação mais cara da história do São Paulo. É isso mesmo. Ele chegou ao tricolor depois de fazer uma ótima temporada pelo Atlético Mineiro, onde ele fazia dupla com a centroavante Fred, que fez história no Fluminense. Ele chegou ao São Paulo por 23 milhões de reais, ou seja, 1 milhão a mais que o zagueiro Maicon, que estava na colocação anterior. Ele chegou ao tricolor fazendo boas atuações, fazendo gols, disputando bem, sendo titular, mas conforme os meses foram passando, o desempenho foi caindo e ele foi ficando insatisfeito. No ano seguinte, ele já pediu para ser transferido, não estava feliz no tricolor. E o que chama a atenção é que sim, ele foi vendido ao River Plate, da Argentina, e rendeu um bom dinheiro ao São Paulo. Ele foi comprado por 23 e foi vendido por 45 milhões de reais. Mas se engana quem acha que foi fácil. Até ano passado o São Paulo estava na justiça para conseguir receber esse dinheiro, porque o River Plate
mesmo ganhando Libertadores, disputando Argentino, mesmo com muito dinheiro, se recusava a pagar o São Paulo. Então o São Paulo teve que entrar na justiça para conseguir receber todo esse valor. Com a camisa do São Paulo, Lucas Prato disputou 48 jogos e marcou 14 gols. E confesso, não deixou muitas saudades. Eu não sei pra vocês podem comentar aí também se alguém tem saudade do Lucas Prato, mas convenhamos, pra quem tem Cagliari hoje, o Lucas Prato não passa de um caneludo. Já na quarta colocação a gente tem outro argentino, mas um jogador muito mais recente, até pouco tempo atrás estava no elenco do São Paulo. Na quarta colocação temos Emiliano Rigoni. O jogador foi contratado a pedido de Hernan Crespo, que na época era o treinador do São Paulo, onde ele atuava pelo Elche, não sei como pronuncia, mas Elche da Espanha. Ele chegou por 23,5 milhões de reais. Ou seja, só um pouquinho mais caro ali que o Lucas Prato, mas foi uma negociação bem conturbada. E não por causa do período de conversas, mas sim no pós-contratação, porque a diretoria divulgou um valor, mas no final foi descoberto que não era bem aquilo. Ele custou 23,5 milhões de reais ao São Paulo e por isso se tornou a quarta contratação mais cara da história do tricolor. Nos 3 primeiros meses ele realmente caiu nas glórias da torcida, mas aos poucos, assim como o Lucas Prato, foi caindo de rendimento, foi começando a ser reserva e no final acabou dando tchau à camisa do São Paulo. Para a gente ter um pouquinho de dimensão da importância que ele teve ao São Paulo ano passado contra a fuga do rebaixamento, para não ser rebaixado, eu tenho os números aqui, vou trazer para vocês. Ele disputou 38 partidas, marcou 11 gols e deu 6 assistências. Ou seja, são 17 participações diretas em gols em 38 jogos. Ele foi muito importante, principalmente na luta contra o rebaixamento do São Paulo. Como a temporada 2022 começou e ele não conseguiu se inserir no elenco nem com a pré-temporada, continuou sendo reserva, continuou não jogando bem, não participando de gols, a diretoria tricolor resolveu negociar ele e ele foi vendido ao futebol estadunidense. Hoje ele faz parte do elenco do Austin FC, um bom time da MLS, tomara que ele dê certo lá. E agora entrando no nosso pódio, a gente tem talvez um dos melhores camisa 10 do São Paulo nos últimos anos, na década, no século 21, é isso. Muita gente gosta dele, muita gente tem saudade, muita gente pede ele de volta e ele é a terceira contratação mais cara da história do São Paulo, é isso? Paulo Henrique Ganso, que chegou ao São Paulo depois de ótimas temporadas no Santos, de conquistar o Brasil no Santos, conquistar realmente, quando eu digo de todo mundo parar para assistir ele no Santos, ele chegou ao São Paulo por 25 milhões de reais. É muito dinheiro, ainda mais que a gente está falando de 2012, 10 anos atrás. Pensa o que você faria com 25 milhões de reais. Mas é isso, São Paulo contratou o Paulo Henrique Ganso, que vestiu a camisa do São Paulo de 2012 até 2016. Mas não, ele não participou do título da Sul-Americana porque ele já chegou no finalzinho da temporada de 2012 e não pôde disputar. Mas além da Sul-Americana que ele não pôde disputar, ele participou de belas temporadas do São Paulo, belas campanhas. Em 2014 ele participou de um quarteto mágico ali, na verdade um time mágico, que era Allan Kardec, Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Kaká, Souza, Rogério Ceni na zaga, Rogério Ceni como goleiro. Então assim, era realmente um time magnífico em 2014, mas infelizmente ele ficou acabando com a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, porque o campeão foi o Cruzeiro, que tinha o Ricardo Goulart voando, o Everton Ribeiro, que também era uma equipe muito forte, mas fato é que o São Paulo ficou muito perto de ganhar um Brasileirão, com Paulo Henrique Ganso sendo o grande maestro dessa equipe. Era um time que sabia jogar muito bem, tinha o Alexandre Pato também no ataque, realmente era um time que como que eu posso dizer com vocês, que realmente encantava os olhos do torcedor. É um time que jogava bonito, mas infelizmente por muito pouco não conquistou um título. Outra ótima temporada de Paulo Henrique Ganso com a camisa do São Paulo também foi em 2016, que o São Paulo, como eu disse, bateu na trave da Libertadores, acabou sendo roubado na semifinal, senão seria campeão. E ele estava participando dessas eliminatórias, estava jogando muito. Tinha ele, o Kelvin, tinha também o Centurião que estava jogando bem, o Michel Bastos. Era um time também não tanto estrelado quanto 2014, mas era um time muito raçudo, um time copeiro, que sabia jogar Libertadores, mas acabou infelizmente sendo eliminado na semifinal. Para a gente ter uma ideia da importância dele com a camisa do São Paulo,
nesses 4 anos ele disputou 221 jogos, marcou 24 gols e deu 49 assistências. Então são números bem altos, que ele teve uma boa atuação pelo São Paulo, e por isso até alguns torcedores, agora que ele voltou a jogar bem pelo Fluminense, a galera pede ele de volta, a galera gosta muito dele, e na despedida inclusive ele mandou um até breve, mas se ele vai voltar a gente não tem certeza. Na segunda colocação eu não vou nem fazer suspense, porque não merece, é o atacante Pablo. É isso, Pablo, que saiu do Atlético Paranaense, o São Paulo contratou ele por 27 milhões de reais. Dói em todo torcedor são paulino perceber que o São Paulo pagou tão caro em um atacante que não deu resultado no São Paulo, que não deixou saudades. Na verdade, a gente até sentiu um pouco de raiva dele quando a gente lembra. Chegou a preço de ouro, e se eu contar para vocês dos bastidores, acaba ficando um pouco mais triste. Vocês devem lembrar, o São Paulo estava com dinheiro e estava querendo contratar um centroavante. E tinha 2 opções no mercado. O plano A era o Pablo, e o plano B era o Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, e que hoje se tornou o ídolo da história do Flamengo, talvez um dos maiores da história. E quem o São Paulo preferiu comprar? A história fala por si só. O São Paulo preferiu contratar o Pablo do Atlético Paranaense do que contratar Gabriel Barbosa, que tinha um histórico bom no Santos, mas não tinha dado certo na Europa. Então acabou preferindo o atacante Pablo ao invés de Gabigol. O atacante Pablo aqui fez história também, mas negativamente. A maioria dos gols que ele tem com a camisa do São Paulo é tudo pelo Campeonato Paulista e contra times fracos. Em grandes decisões, a gente tem como exemplo... como dói falar desse jogo, mas a gente tem como exemplo São Paulo e Palmeiras pela Libertadores do ano passado, onde ele perdeu 2 gols cara a cara e prejudicou e muito a classificação do São Paulo, e o São Paulo foi eliminado, é claro. E agora chegando no topo do ranking, na primeira colocação, como o jogador mais caro da história do São Paulo, mais uma polêmica, mais um jogador que há controvérsias. Giuliano Galoppo, o jogador que chegou no mês passado, faz um mês, ao São Paulo e se tornou a contratação mais cara da história do clube. Ele chegou no tricolor por 30 milhões de reais. O São Paulo adquiriu 90% dos direitos econômicos do atleta, que é uma grande promessa da Argentina e tem apenas 23 anos. O Galoppo, que já fez alguns jogos pelo São Paulo, ainda não se adaptou tão bem, não vem sendo titular, vem ganhando posição, treinando um pouco mais, mas é um jogador que tem muita promessa, um jogador que é muito bem visto até pela Europa, mas principalmente no mercado sul-americano. E o que chama a atenção dessa negociação é que, por que eu disse que há controvérsias? Primeiro, o valor não está exatamente batendo. A diretoria do São Paulo fala um e as manchetes da Argentina, todos os portais falam outro. O valor que eu estou noticiando aqui com vocês é 30 milhões de reais. Já a diretoria do São Paulo fala em 23, mas há essa divergência por causa que outro fator interessante é que o São Paulo pagou em criptomoedas. Primeira negociação do clube na história, primeiro clube brasileiro na história a pagar uma transferência, um jogador com criptomoedas, o que dá margem ali também para essas confusões. Fato é que o São Paulo vai pagar esse valor, que seja 30 milhões, e dizem eles que existe um investidor por trás da negociação, cujo nome não foi revelado. Dizem que tem empresas, que tem investidores, nomes e tal, pra lá, tal, mas fato é que ninguém divulga nada e fica nessa escuridão. E a última negociação que a gente disse que ia procurar investidor, vocês devem lembrar, Daniel Alves, que não deu muito certo no São Paulo, saiu pelas portas de trás e também tinha essa história de conseguir investidor. Fato é que não conseguiu e deu muito prejuízo ao São Paulo. Esperemos que Giuliano Galoppo seja diferente, um jogador jovem, argentino, visto como promessa, que tem muito potencial, tem muito a agregar para o São Paulo, assinou um contrato longo de 5 anos com o tricolor, então é um jogador que tem muito a entregar ainda. Não sei o que vocês acharam, vocês podem comentar aí também o que vocês acharam da contratação de Galoppo e se vocês esperavam que Galoppo seria a contratação mais cara da história do clube, porque muita gente fala sobre Pablo, fala até sobre Volpi, Tietê, muita gente, mas fato é que Galoppo, um argentino, é a contratação mais cara da história do clube. Mas é isso, o ranking é esse. As 6 contratações mais caras da história do São Paulo, vou até repassar com vocês. O Maicon fica na 6ª posição,
Prato, Lucas Prato na quinta posição, Rigoni na quarta, Ganso estreando o pódio na terceira colocação, Pablo na segunda e no topo, na contratação mais cara da história do clube, fica Giuliano Galoppo por 30 milhões de reais. Comenta aí o que você achou das contratações, se vocês acharam que foram boas, qual que deu lucro, qual que deu prejuízo, qual compensou e qual não compensou. Já deixa tudo no comentário, já curte o vídeo, vocês ajudam muito curtindo o vídeo, já comenta também, compartilha com seus amigos no grupo do São Paulo, faz tudo o que vocês quiserem e claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo bem? Ajuda demais. Tamo junto, galera, obrigado e até a próxima, valeu!